Capítulo 13, versículo 1. A igreja de Antioquia, irmãos, agora já está numa nova configuração. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Não tem mais só o apóstolo Paulo ensinando. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui a gente já está vendo outras pessoas participando da liderança dessa igreja. O texto fala de profetas e mestres. Pessoas que foram levantadas naquela comunidade para poder ensinar, discipular, pregar o evangelho. Ele menciona Barnabé, que nós já conhecemos. Ele menciona Simeão, por sobrenome Níger. Essa palavra Níger é uma palavra que pode ser traduzida como negro. Tem até um país com esse nome, o Níger. Tem a Nigéria também, né? Então, o que é que a gente mostra aqui? O que é que a gente observa aqui? Que desde sempre a igreja ela é formada por pessoas diversas. Judeus e gentios. Negros e brancos, né? Judeus, por assim dizer, e até os brancos mesmos, que a gente vê aqui, gregos. Observe aqui outro nome. Lúcio de Cirene. Lembra que Cirene foi uma daquelas cidades que a gente mencionou durante a leitura? Manaém, Colasso de Herodes. Colasso é um título que se refere a alguém que tem comum, ele tem relacionamento. É uma pessoa de destaque naquele governo de Herodes, o tetrarca. Então observamos que a igreja de Antioquia era uma igreja plural, formada por pessoas com dons e talentos diversos, na liderança da comunidade, pessoas de etnias diferentes, pessoas de posições sociais diferentes, todas unidas naquele grupo. Isso é igreja. Isso é igreja. Pecadores imperfeitos, de diversas influências, de diversas histórias de vida, que se reúnem em torno de um mesmo Cristo. Uma outra coisa que aprendemos aqui, irmãos, é que é vazio o argumento que algumas pessoas hoje costumam levantar e dizer: porque a igreja se corrompeu, a gente precisa voltar para a igreja do Novo Testamento, a gente precisa voltar para aquela configuração da igreja do Novo Testamento. Mas a pergunta que fica é: qual delas? A configuração da igreja de Jerusalém foi uma. A configuração da igreja de Antioquia já está sendo diferente. A configuração da igreja que Paulo se dirige quando ele escreve a carta aos Filipenses é diferente, se dirigindo a bispos e diáconos. Então observamos, irmãos, que a igreja, à medida que os anos vão passando, ela foi amadurecendo as suas estruturas, né? Até chegar àquilo que nós conhecemos hoje, né? Então, uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, ela é formada por pessoas com dons e talentos diferentes. Ela é formada por uma liderança constituída pelo próprio Deus, pela voz da sua assembleia, e essa liderança conduz a igreja, né? Não, completamente na contramão daqueles que são conhecidos como desigrejados. Os desigrejados negam completamente a figura de um pastor, a figura de uma liderança, a necessidade de uma igreja ser organizada, por assim dizer. Então aqui nós vemos esse ponto. Versículo 2. O que é que acontece com esses líderes da igreja de Antioquia? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que vos tenho chamado.